Nós estamos no quarto bloco do Questões de Fé. Você pode ver o programa também no domingo às 20h30. Ou seja, você que está vendo agora não pode ver o programa todo. Domingo às 20h30 ele volta. Pessoa da sua casa, do seu relacionamento que não pode vê-lo sábado às 20h30 domingo. Eu também quero falar da nossa viagem para o Canadá e Estados Unidos, do 27 de junho a 11 de julho desse ano. 27 de junho, sábado, Toronto, vamos visitar as Cataratas do Niágara, onde dormiremos lá nas cataratas. Depois vamos para Ottawa, depois Quebec, Montreal. O pessoal fala Montreal, mas o certo é Montreal, porque é francês, né? E depois de Montreal, nós vamos para Nova York e lá ficamos alguns dias para as pessoas que gostam de fazer compras. E uma viagem muito boa. As pessoas que se interessarem podem entrar em contato com a Igreja de São Sebastião a partir de segunda-feira. O telefone já está funcionando. Estava estragado, mas agora está funcionando. 3295-3741. A partir de segunda-feira podem entrar em contato para mais detalhes sobre a nossa viagem. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé. Hoje temos 3 pessoas que serão sorteadas para 3 brindes, vários livros e um brinde, um sorteio especial, que é um voucher de uma diária para um casal. E, portanto, é um brinde até interessante, porque uma diária para um casal neste hotel não fica menos de que R$400. Então, vale a pena participar. Nós vamos agora chamar mais um VT sobre o Concílio Vaticano II e o que ele provocou na Igreja e a sociedade que nós vivemos hoje, que não era exatamente a sociedade, mais ou menos, mas não é exatamente o mundo. Pelo menos no Brasil não era, que o concílio, da época do Concílio Vaticano II. Vamos conferir. Para o Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja está na sociedade com a missão evangélica de servir a Deus, servindo a humanidade. E para isso era preciso falar a língua dos homens e se aproximar cada vez mais de sua vida concreta. As mudanças são profundas e constantes na sociedade brasileira e desafiam a ação evangelizadora dos discípulos missionários. Vivemos em uma sociedade plural e avança a cultura do descartável, do materialismo, do individualismo. Deus chama homens e mulheres de boa vontade para serem construtores do desenvolvimento humano integral. Há esperança diante dos desafios. A Igreja se propõe a servir, partindo de Jesus Cristo, para levar a boa nova e a esperança da ressurreição ao coração de cada homem e de cada mulher, para mostrar-lhes como são amados por Deus e capazes de contribuir para uma nova humanidade. Pois é, agora eu queria voltar ao tema, né, que nós estávamos tratando, porém, da instituição como tal. Não é somente uma tarefa dos cristãos, é também, principalmente os cristãos leigos, que expressam o rosto da Igreja no mundo de modo todo especial, mas é também uma tarefa intrínseca à própria instituição Igreja, porque nós vemos no Evangelho, Jesus fala no Evangelho de São Mateus que o critério de julgamento que Deus fará para todos nós é exatamente o serviço, né? Depois nós vemos a Igreja nos seus primeiros tempos, como nós vemos nos Atos dos Apóstolos, a Igreja tinha uma preocupação muito grande com o serviço fora. A Igreja tinha 2 movimentos, a gente vê isso no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. A Igreja tinha 2 movimentos, tem 2 movimentos,
Eu falo tinha porque aquela igreja dos apóstolos é a igreja modelar, né? Um movimento interno de koinonia. Nós chamamos de koinonia comunhão. Ou seja, a igreja tem que se preocupar, sim, em ser um corpo, em ser comunhão, em ser, São João fala isso o tempo todo, né? A unidade da igreja, a comunhão da igreja é uma expressão do amor de Deus para o mundo inteiro, da comunhão do gênero humano, de toda a família humana, e a igreja, a Lumen Gentium fala, é o sacramento desta união. Mas, ao mesmo tempo, ligado a isso, a igreja tem uma tarefa de diaconia. Tanto que nas primeiras celebrações, celebrava-se a koinonia através da Eucaristia e do ágape fraterno, e depois os diáconos eram chamados a cuidar, conforme o testemunho de Justino, do segundo século, eram chamados a cuidar de todos aqueles que passavam necessidade. Então, a comunidade colocavam aos pés dos apóstolos os bens para que os diáconos pudessem prover as necessidades não só dos fiéis, mas de todos quanto. Esta é a expressão. Portanto, o serviço é algo que pertence à estrutura essencial e íntima da igreja. Não é isso, Áurea? Pois é. Então, as críticas que eventualmente surgem e a qual todos nós estamos sujeitos pessoalmente e as instituições, eu acho que a gente deve respeitar, ouvir com atenção e, como dizia São Paulo, não é conservar aquilo que é importante, que interessa, que procede e descartar aquilo que não procede. Não, a gente pode até responder assim, ó, você está falando isso, nós sempre fizemos assim. Desde que nascemos, há 2000 anos atrás, a gente sempre faz isso. Mas aqui no Brasil, nós vivemos uma situação que vem assim da época do Império, da época do padroado ainda, e que a igreja é muito frequentemente vista quase como se fosse um cartório. Né? Ao cartório eu vou registrar a minha criança que nasceu, vou registrar meu casamento civil, né? E na igreja também vou lá, batizo, vou lá, me caso e aí, de certa forma, como se acabasse o compromisso. E justamente essa preocupação do colegiado de leigos aqui na diocese, de trabalhar no sentido de despertar a consciência de cada leigo de que ele é um sujeito eclesial, ou seja, que ele é igreja, que ele age como igreja e frequentemente também o leigo age em nome da igreja, para que, como instituição, como comunidade, o nosso testemunho seja coeso. Né? E não apenas uma igreja onde eu vou pedir um serviço, mas em unida à igreja eu vou prestar um serviço, é bem diferente. Agora, eu acho que não é só no Brasil, não. Um pouco uma realidade que está no mundo todo, a igreja também é prestadora de serviço de culto, né? É o que você está dizendo. Aí, o Papa Francisco, na exortação apostólica sobre o Evangelho da Alegria, ou Alegria do Evangelho, né? Ele fala vários tipos de cristãos. Ele fala aqueles cristãos que estão longe, que estão distantes, que só procuram para um casamento, para um batismo, para um funeral. Tem os cristãos que têm uma presença maior, mais significativa, que não só procuram para o casamento, para o batismo, para o casamento, para o funeral, mas que vão na Páscoa e no Natal. Aqueles outros que vão aos domingos. Talvez não todos, porque no Brasil, quando faz estatística, você vai à missa todo domingo, a pessoa vai umas 2 vezes por mês e para ele é todo domingo, né? Porque o brasileiro é um pouco relaxado nas estatísticas, nos números. Tem aquele que é de todo domingo mesmo e tem os militantes. Talvez o colegiado de leigos tenha uma linguagem muito própria para militantes católicos, ou não? Estou errado? Eu creio que isso é correto, sim, mas assim, a dimensão missionária do nosso esforço, do nosso trabalho, é procurar meios para que essa consciência cresça. Né? Para todos, inclusive, porque aqueles só usam a igreja, batismo, funeral, casamento. Superar bastante aquela ideia de que eu sou obrigado a ir à missa ao domingo, né? Se eu não for à missa eu cometo um pecado, mas que eu como cristão eu vou ao domingo com a comunidade celebrar a minha fé para depois na missão dar testemunho dessa fé.
Isso, em termos de estatístico, a gente sabe que é pouca gente que tem essa dimensão, essa perspectiva, essa visão. Mas, assim, a gente não pode deixar cair na armadilha da estatística, tipo assim, então não vale a pena. Não, essa é a nossa missão. É fazer crescer a consciência de que todos somos igreja. Mas um padre, aí não é só o leigo mais, né? Estou colocando nós padres. Ele tem que acolher muito bem aquele leigo batizado que vem pedir o batismo para o filho, que vem casar, que vem pedir a missa de 7º dia. Nós temos obrigação de atender muito bem, com muito carinho, Sim, com com muito certeza. acolhimento, né? Não podemos falar, isso não é nosso, não, né? O diácono sabe disso. Atender a todos, né? O tema do serviço, né, na Sagrada Escritura, em especial no Novo Testamento, é muito caro e muito rico, né? O substantivo diaconia ou o substantivo diáconos aparece pelo menos mais de 30 vezes, no sentido do amor, serviço gratuito, no sentido do ministério também. Então, concordando com a professora Áurea, acho que a igreja não tem como escapar, né? Vai ter momentos de assistencialismo mesmo, momentos da urgência, momentos de denúncia para cobrar para que ações sejam feitas, né? A evangelização, mas não tem como passar ao largo dessa multidão né, como o Evangelho de Lucas lá do samaritano, né, cuida dele. Então não tem como passar ao largo e ficar indiferente a isso. Né? Então a igreja, acho que ela não vai escapar desse serviço. E a respeito daquele que vai pedir o batismo, o casamento e o funeral, o profeta Isaías diz num certo momento que o servo de Deus não apagará a mecha que ainda fumega. Nem a cana rachada. Aquela fé pode ser pequena, mas é fé. Ela tem que ser acolhida, não há como deixar de lado. Né? É verdade. Então, assim, a perspectiva do colegiado, por favor, de jeito nenhum seria menosprezar isso, mas incentivar o outro lado. É bem diferente, né? Nós já terminamos o 4º bloco, voltamos daqui a pouquinho para já responder as suas participações e fazer no 6º bloco o sorteio. Voltamos daqui a pouquinho.